Boa noite, pessoal. Ação Estou escrevendo aqui o tema da live. Aí o doutor Jorge, queridíssimo, já entrou. Vamos esperar aí o Instagram ir avisando todo mundo. Deixa eu convidá-lo para participar aqui com a gente. Oi, Miriam. Oi, Catarina. Oi, Jorge. Tudo Tudo bem, minha bem? cara? Como é que estão as coisas? Tudo ótimo e por aí? Tudo certo, graças a Deus. Correria, né? Correria. Nossa, obrigada por estar aqui. Eu tô vendo que você estava gravando o teu curso, Pois né? é, Deve estar bem terminei de cansada gravar aí. agora. Terminei Terminou de gravar tudo? agora. Não, terminei de gravar o primeiro dia. Tô desde as 10 da manhã gravando. Caramba, tadinho, tá cansado então. Gravei Mas o primeiro obrigada dia por hoje estar e amanhã aqui, a gente mesmo assim. Ah, que isso, um prazer. Ah, fico muito feliz. Esse colérico aí tem fogo, né? Tem energia para doar pra gente. Muito obrigada mesmo, viu? Pronto, pronto. Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre a importância dos temperamentos, né? Porque eu vejo que as mães, às vezes, elas querem educar os filhos da mesma forma, só que não funciona. Ah, eu tenho um filho tão bonzinho, né? Que tudo que eu falo, ele faz na boa e tal, e tem o outro que fica batendo de frente comigo. Então, eu queria, né, trazer essa luz dos temperamentos para elas. Perfeito, perfeito, Você perfeito. Você quer dar algum exemplo, assim, por exemplo, porque assim, a pessoa que ouve muito do temperamento, mas eu sempre recebo pergunta, eu vejo que você também recebe às vezes, as pessoas com dúvida, qual o meu temperamento é, sou sanguínea, sou colérica, meu filho é fleumático, melancólico, normalmente é o quente e frio que eles conseguem identificar, Sim, né, e aí ficam sempre na dúvida. sim. Eu acho que antes da gente descobrir os temperamentos dos filhos, acho interessante a gente descobrir o nosso, né, pra gente poder se melhorar, né, ter esse autoconhecimento para poder educar mesmo melhor os nossos filhos a partir de nós, primeiramente. Tem Perfeito. alguma situação aí que Esse, você. esse conhecimento de si mesmo, ele é essencial e fundamental. Sabe, estava gravando o curso aqui agora, eu estava comentando exatamente sobre o centro da fala de Platão, né? Platão, ele inicia a filosofia exatamente com aquela frase do conhece-te a ti mesmo, aquela frase que está cunhada no umbral de Apolo, né? Lá no templo de Uhum, Atenas. Então, conhece-te a ti mesmo, no umbral de Apolo, no sentido seguinte, que Apolo era o deus do sol, da verdade, né? Então, entrar na verdade, ele só é possível você atravessar o umbral, ou seja, atravessar a porta de Apolo, atravessar essa porta da verdade a partir do momento que eu conheço a mim mesmo. Então, é óbvio que eu não vou conseguir cuidar dos meus filhos de forma ordenada, assim, principalmente usando essa questão da ciência dos temperamentos, eu não vou conseguir cuidar deles de forma ordenada e concreta se eu não conhecer a mim mesmo primeiro. Né? Então, o uhum, primeiro movimento é, de fato, esse conhece-te a ti mesmo, descobrir o meu temperamento. Fiz o curso dos temperamentos, né? Meu curso está aí, tá à venda ainda, sempre aí. uhum. Então, eu sempre falo sobre a questão dos temperamentos por aqui. É uma forma de ajudar as pessoas a descobrirem-se a si mesmas. Agora, a gente precisa caminhar nisso, né? Não basta que eu saiba quem eu sou, né? Entender os temperamentos, vou Uhum. fazer aquela breve explicação rápida. Mas, assim, Aristóteles vai dizer assim que a matéria se comporta de duas maneiras. Eu vou dar uma explicação aqui que talvez vocês consigam finalmente identificar os seus temperamentos. Vai. Aristóteles vai fazer a seguinte explicação. Existem dois comportamentos claros da matéria. Dois comportamentos claros da matéria. A matéria ou ela é quente ou é fria, ou seja, se eu pegar, por exemplo, uma fumaça, né? Tinha um vape aqui agora. Cadê o vape que estava aqui? Cadê o vape? Assim, se eu soltar uma fumaça aqui, qualquer pessoa vai ver que a fumaça ela tende ao alto, né? Ela tende ao alto. Uhum. Quer ver? Deixa eu dar uma aqui, ó. Por Até o exemplo. gelo seco, né? Até o gelo seco é quente. Pronto. Era só para demonstrar. Obrigado. Quando a gente joga, solta uma fumaça aqui, essa fumaça tende ao alto, né? Então, isso é o que É. denota uma característica quente dos elementos, né? Ao mesmo tempo, se eu Uhum. pegar uma caneta aqui e soltar essa caneta, ela vai tender ao chão. Isso é o que denota uma característica fria. Quando a gente traz isso para um processo simbólico do ser humano, existem algumas pessoas que precisam chegar ao outro, precisam tocar o outro, precisam ir até o outro, e existem aqueles que ficam muito bem estando no canto delas, né? Uhum. Caindo, concentrando-se, né? Então, Introspectivas, né? mais introspectivas, exatamente. A gente consegue
três guri. Então, a Clara, a Catarina e o Francisco. A Catarina, né, ela tem uma tendência, qualquer lugar que você soltar a Catarina, ela vai sair conversando com todo mundo. Ela sai, interage com o outro, pula para um lado, pula para o outro e tal, e brinca e não sei o quê. A Clara, principalmente se ela está num ambiente que ela não conhece, né? Quando ela é num ambiente que ela conhece, ela consegue interagir fácil, ela não é nada tímida. Mas quando é um ambiente que ela não conhece, que você solta ela, ela demora a se expandir. Ela fica bem ficando quietinha no cantinho dela. Às vezes ela nem brinca com as crianças, ela fica pertinho de mim e fala, papai, eu gosto de ficar aqui com você. Então, assim, Só ela observando. tende a ficar... entendeu? Exatamente. Então, assim, isso é o comportamento mais frio, né? E o comportamento mais quente é esse comportamento que tende a tentar alcançar os outros. Bom, além disso, o segundo traço de comportamento que a gente precisa colocar aqui, o segundo comportamento da matéria que Aristóteles vai falar, que é exatamente a secura ou a umidade. Cara, tem 1 milhão de explicações, já ouvi todas as explicações possíveis de o que seria secura, o que seria umidade aqui nesse Instagram. Né? Cada um tem uma opinião diferente. Honestamente, falando, aquela que melhor me agrada é a opinião, né, que passa pelo conhecimento de Tomás de Aquino, que ele vai dizer assim que a umidade ela é relativa ao concupiscente e a secura ela é relativa ao irascível. Sim. Uma forma interessante da gente entender isso, e o exemplo que eu sempre dou, é o do macarrão. Sim. Muito bom, né? Se tá duro ou maleável. Isso, exatamente. Então, assim, o macarrão, se a gente pega ele, né, e tenta... O macarrão seco, né, não cozido, a gente pega ele e tenta forçar, ele resiste. Então, geralmente, é aquela criança que é um pouco mais cabeça dura, né? É aquela criança que, né... Jorge, não é o desobediente. Não é necessariamente o desobediente, mas é aquela que não muda de ideia fácil. Porque às vezes você tem uma criança que é desobediente, mas é porque você não sabe lidar com ela. Quando você senta pra ela e olha no olho dela e conversa, aí ela muda de ideia muito rápido. Sabe? É isso que às vezes as pessoas... né? Isso, exatamente. As pessoas, elas criam uma confusão danada, às vezes, entre crianças sanguíneas e coléricas por conta disso. Acham, porque se ela é desobediente, se ela é cabeça dura, ela é colérica. Não quer dizer isso. Né? O sanguíneo também não consegue ser extremamente cabeça dura. Só que se você sentar na frente do sanguíneo, olhar dentro do olho dele e falar, você tá me escutando? O sanguíneo vai olhar para você e vai dispersar. Você fala assim, olha para mim. Aí ele olha de novo e dispersa. Se chama a terceira vez. Né? Eu falo isso muito com a Catarina, que ela é sanguínea. Catarina, olha pra mim. O meu filho também é assim. É assim? Aí a hora que ela olha, ela tá olhando pra mim, tô. Você tá entendendo o que eu tô falando? Tô. Catarina, vai lá e cata aqueles brinquedos. Tá bom. Ela realmente obedece. Ela muda de opinião muito facilmente. Diferente, por exemplo, do Francisco. Eles demoram para processar, né? Também sempre tão distraída, não é uma coisa pessoal, né? Que não quero obedecer, tô querendo te afrontar. Perfeito. Não, é porque você tava dando ordem ali, de repente ela ouviu o barulho do outro irmão ali do lado e já nem tá mais ligada no que você pediu, já. Se a tua casa é grande, então ele se perde no meio do caminho, né, filho? Vai lá arrumar seu quarto. Mas já passou na frente, né? Já passou pela sala, aí já. Exatamente. Tem que acompanhar a criança. Eu consigo perceber essa diferença muito, muito fortemente, por exemplo, no comportamento do Francisco, que é colérico. O Francisco vai fazer 3 anos agora, no final do ano, mas ele é nitidamente colérico. O Francisco, quando ele está fazendo alguma coisa, você chega para ele e chama a atenção de nele. Francisco, ele já olha imediatamente e fica olhando para você. Você fala, filho, guarda esses brinquedos, está na hora de almoçar. Ele olha para mim e fala assim, não. Ou seja, nitidamente o comportamento é diferente, sabe? Esse, assim, não é que simplesmente ele está desobedecendo por ser marcado, não, é porque realmente ele não quer mudar de opinião. É aquele macarrão duro que eu forço ele e ele não vai, né? Eu falo assim, não. Mas como assim não? Eu sou seu pai, vai lá e faz esse negócio. Não quero. Então, assim, há uma certa impassibilidade diante do mundo. É interessante a gente ver isso. Agora... E aí, normalmente, com o colérico, com o Francisco, como é que você faz? Porque, normalmente, eu percebo que a gente tem que dar uma explicação, né? Um argumento para ele. Porque como justamente eles procuram esse lado mais irascível, né? Esse valor mais do alto, esse desafio, não sei o quê, eu percebo que se a gente fala, não, filho, porque é assim que é o certo, assim que é o melhor, ou dar um desafio para ele, quero ver se você vai conseguir arrumar rápido esses brinquedos. Isso é uma boa. E aí, essa é uma boa. pronto. Quando Desafiou ele ali. O colérico funciona melhor, né? Aí você falou, a gente tem que lembrar que o colérico, ele quer algo que seja difícil, algo que seja árduo. Sim. Né? Ele quer algo que seja trabalhoso. Então você fala assim, eu duvido que você consegue catar esses brinquedos antes da sua irmã. Nossa, aí ele vai... Ele vai e sai pegando as coisas, sai mexendo e faz tudo errado, mas Tasmania. exatamente.
faz tudo errado, mas faz, né? Então, é interessante a gente entender esses comportamentos, né? Então, assim, eu dei a explicação daquele que é duro, né? Ou seja, daquele que é Resistente. seco. Uhum. Ele resiste, aquele macarrão seco, ele resiste no primeiro momento, mas se eu forçar muito, ele quebra, né? Quebra. Ele quebra, ele não se desfaz, ele literalmente ele quebra. E aqui, se a gente for pensar, é exatamente o que acontece, por exemplo, com os melancólicos e os coléricos quando a gente ofende eles, né? Eles ficam profundamente marcados com aquilo, né? O Francisco, quando quebra, né? Ou seja, quando você vai dar uma bronca meio séria nele, nossa senhora, ele fica sentido muito tempo, né? Ou mesmo a Clara, minha filha mais velha, ela é melancólica. Então ela também é seca. Então, Tem assim, apesar três, de ter é? Daqui a tem pouco vai vir três. um fleumático, então. Estamos aguardando o fleumático Para aí, ter vamos as ver. 4 experiências. Exatamente. Dizem que o fleumático é o mais fácil de criar, a gente ainda não teve É. esse E prazer aí, já, ainda. ainda mais com os 3 já de experiência, vai ser mais tranquilo mesmo. Exatamente. Então, assim, a Clara, ela é melancólica, e as pessoas têm uma impressão de achar que o melancólico ele tem que ser triste, né? A Clara, provavelmente, dos três, ela é a mais feliz. Ela é a mais feliz. Ela tá sempre sorrindo, ela tá sempre de bem com a vida, ela tá sempre sorridente. Mas a partir do momento que ela, por exemplo, eu dou uma bronca nela, a bronca nela é completamente diferente do que é pra Catarina. Quando eu dou uma bronca na Clara, eu falo, Clara, você fez isso errado. Ela, na hora, ela vai pro canto, ela se recolhe, ela chora, ela sofre com aquilo. Aquilo marca ela profundamente. Esse macarrão que eu forço, ele quebra, sabe? Então ela é marcada Uhum. mesmo por aquilo, né? Aquilo não passa desapercebido, né? Não é Ela é uma, realmente né, marcada. a crítica realmente pesa, né? Porque eles são tão perfeccionistas, quer fazer tudo certo, então quando não faz Sim, sim, é sim. realmente complicado, né? E aí, como é que você lida com essa situação? Não, então, o que acontece? Uma das coisas que... Isso aqui é uma coisa que eu falo no meu curso de temperamentos. Para que serve a compreensão do temperamento, a compreensão simbólica das coisas? É assim, quando eu aprendo a lidar com a matéria, eu aprendo a lidar com a matéria a qual ela se remete, ou aquela qual ela simboliza. Então, por exemplo, como é que eu faço para a terra, aquela terra seca? Né? Como é que eu faço para ela se tornar um pouco mais moldável? Né? Eu preciso acrescentar água, né? Ela vira argila. Sim, Né? umidade. Então, eu preciso acrescentar umidade. E o que é umidade? A umidade, ela carrega o símbolo daquelas coisas que são gostosas da vida, daquelas coisas Sim. boas da vida. Então, o melancólico, quando ele Comestível, tá né? triste, se você dá um pouco de comida, uma bebida gostosa, um abraço quente, Braço, se dá um isso. abraço e abraço firme no teu filho melancólico, pronto, ele consegue processar aquilo e seguir adiante, né? Ele realmente ele Sim. desfaz, é como se eu tivesse cozinhado aquele macarrão. É. Nossa, muito boa essa, né? Dessa situação que você falou aí de ter cozinhado esse abraço. Abraço quentinho, cozinhou esse macarrão, porque aí dá pra receber, né, essa crítica, assim, recebi uma crítica, mas ele ainda me ama, né? Porque às Isso, vezes acho que eles levam essa crítica e eles levam realmente pro lado pessoal, como se, putz, realmente sou ruim, realmente não presto, mas calma, né? Não é bem assim, exato. não é o fim do mundo, né? Todo mundo erra. Então calma aí, né? Tá tudo bem, papai ainda tá aqui, ainda tá tudo Eu certo. te amo. É isso É. mesmo. Da mesma forma como o oposto também ele é necessário a gente analisar, né? Se a gente for pensar, por exemplo, o sanguíneo. Né? Os sanguíneos e fleumáticos, eles são úmidos. Como é que eu vou imaginar a umidade? A umidade é um macarrão cozido. Então, o macarrão Sim. cozido, quando eu forço ele, ele cede facilmente. Então, ele cede fácil diante da imposição. É aquela filha que ela Não parece ser quebra, né? obediente. Na verdade, ela só está meio dispersa. Você senta diante dela e conversa com ela, ela está dispersa por conta da quentura que ela tem. Então ela tem essa tendência Uhum. a ser expansiva. É por isso que ela parece que ela é desobediente. Mas quando você diminui essa quentura para você utilizar dessa umidade dela, fazer com que ela mude de ideia, como é que eu diminuo a quentura? Eu chamo ela de forma baixinha, olhando para ela e falo, Catarina, olha para mim. Catarina, olha para mim, presta atenção em mim. Ou seja, eu estou esfriando o processo. Quando eu viro para ela, Catarina, faz isso que eu estou fazendo, eu estou esquentando o processo. E quando eu esquento o sanguíneo, ele dispersa ainda mais. Qualquer um sabe disso, Sim. assim. O ar, quanto mais quente ele é, mais o afastamento entre as moléculas. Então, mais disperso ele fica. Você quer Uhum. basicamente enlouquecer um sanguíneo, começa a gritar com ele. Começa a gritar com o sanguíneo. Ele vai ficar maluco, completamente maluco, sem saber o que fazer. Ele vira uma barata tonta. Ai, meu Deus do céu. Daí quando eu chego pra ela, falar, Catarina, faz isso. Nossa senhora, aí que ela não faz mesmo. Agora, quando eu chamo a atenção dela baixinho, falo, Catarina, e ela não dá muita atenção, eu Porque chamo aí de tem novo. que concentrar, né, até pra ouvir o que você tá falando baixo, né? Quando falar, Exatamente. a gente não Então, tem nem agora você fala baixinho, a pessoa vai até fazer uma leitura labial. O que que o Jorge tá falando? sim, Né? O que que o sim. papai tá falando?
E sabe uma coisa interessante que eu percebia? É o quanto eu tinha essa dificuldade exatamente por ser colérico. Eu, por ser E eu colérico, eu também tinha sou dificuldade de lidar com ela, né? difícil. É É, difícil porque assim, a gente precisa se esfriar primeiro para depois você esfriar o outro. Então, quando eu vejo que ela não está me escutando, eu respiro fundo, né? Acalmo os ânimos, aí eu chamo ela uma vez, ou seja, aí eu lembro que ela tá quente. Então eu chamo ela Catarina, ela tá quente. Eu falo, Catarina, olha para mim, ela ainda tá quente. Catarina, olha pro papai, presta atenção em mim, eu tô falando com você, Catarina. Catarina, olha para mim. Aí ela vai e olha, ela vai esfriando. A hora que ela esfria, eu falo, Catarina, faz isso para mim, por favor. Tá bom. Ela vai lá e faz. Então, assim, é sim, impressionante como é que a gente precisa entender o que é o temperamento para a gente saber como abordá-lo. Para gente saber como claro. abordá-lo, né? A gente estava falando do frio aqui, né, da Clara. A Clara, ela já é fria. A Clara, se eu chegar para ela e falar assim, Clara, vai lá e faz tal coisa para mim, ela vai olhar para mim, né? Pode ser que ela obedeça, pode ser que não. Às vezes ela obedece pelo próprio impulso, mas ela vai devagarzinho, aquela coisa meio morosa, né? Ela não tem uma disposição reta. Então eu preciso primeiro esquentar um pouquinho o processo e umidificá-lo. Como é que eu umidifico? Eu chego, eu abraço ela bem forte, faço uma cosquinha nela, faço uma brincadeira com ela, ela começa a rir. Ela começa a rir, eu esquento ela primeiro. Fala, Clarinha, faz esse negócio lá pro papai. Quando eu falo empolgado com ela, ou seja, eu tô esquentando o processo, não é bravo. Não é bravo. Uhum. O processo de esquentar é um processo de empolgação, Anima, né? Sim. animação. Eu também falo, Clarinha, presta atenção, faz esse negócio lá pro papai. O papai tá precisando muito que você vai lá, sei lá, pegar o celular do papai que ele esqueceu lá no banheiro, né? Aí ela sai toda animada, toda entusiasmada. Ou seja, por que ela sai entusiasmada? Porque eu acrescentei os dois elementos que faltavam ao melancólico. Eu acrescentei a umidade, abraçando ela, fazendo uma cosquinha, uma brincadeira, e Uhum. a E a motivei com quentura. entusiasmo. Pronto. Isso Sim. resolve o problema daquela criança melancólica. Né? Você vê que, assim, a mesma coisa com a criança fleumática. Né? A criança fleumática ela já tem uma umidade natural. Ela já tem aquela umidade natural. Então, às vezes, eu preciso trazer ela um pouco de secura, certo? Um pouco de Sim. secura, mas também essa questão da E animação. Então, como é que esquentar. eu falo? Como é que eu faço para acrescentar secura? Eu preciso marcar aquele comunicado. Então, agora eu não vou simplesmente chegar para ela e fazer uma brincadeirinha. Não, para criança fleumática, eu preciso chegar para ela e falar assim: minha filha, eu preciso que você faça isso pro papai. Tá bom? Meu irmão é Combinado? Ou seja, fleumático. Eu vi como que a minha mãe sofria com ele para fazer ele bem na escola. Ele não vamos fazer atividade, ele não tem lição de casa, aí não anotava na agenda só para falar que não tinha lição. Era uma luta. é E eu, difícil. colérica, sempre fui uma das melhores da sala, né? E adorava, sempre, Sim. até hoje amo estudar e tal, e não sei o quê. Então eu percebi a minha mãe, mesmo sem ter esse conhecimento na época, né? Eu via que ela criava gente diferente e eu me sentia injustiçada na época. Eu falava, pô, meu, eu só tiro nota boa e nunca tenho recompensa nenhuma por isso, porque para mim era Exato. mais do que a minha Exatamente. obrigação. Agora ele, que pega a recuperação de tudo, tá sempre aí, sempre, você sempre motivando, sempre dando, né, um encorajamento para ele. Eu falo, meu, eu ficava Exatamente. inconformada. Hoje eu entendo, né? Hoje com a Mas maturidade e tal. eu passei por isso também, viu? É, Eu passei exatamente isso aí que você tá falando, porque meu irmão também ele é melancólico. E eu passei muito por isso, assim, porque ele precisava desse entusiasmo, dessa motivação para ele fazer as coisas. E eu não entendia isso na minha adolescência, né? Eu ficava revoltado. Minha mãe fica lá falando pro meu irmão, vamos fazer, vamos acontecer, eu não sei o quê, motivava ele para mim, assim, já tá fazendo mais do que a sua obrigação mesmo. E eu ficava achando aquele estranho, né? É óbvio que hoje isso faz todo sentido para mim, porque de fato, sim, o que eu precisava é exatamente um pouco de frio. Eu precisava de um pouco de frio, ou seja, eu precisava que minha mãe fosse um pouco fria comigo para que eu não me ensoberbasse. sim. Ah, enfim, eu não vou É, conseguir eu criar acho essa que você palavra, falou mas eu tô com a certo. mente cansada. Mas você entendeu? Para que eu ficasse menos Aham, soberbo. Não é para que eu ficasse menos sim. soberbo, É, né? Então, assim, se a gente é. conseguir identificar bem o temperamento do filho, né? Vamos lá. Ah, meu filho é fleumático. Se ele é fleumático, ele é frio e úmido. Ele é frio e úmido. O que eu preciso apresentar para ele? Um pouco de quentura. Quentura é o quê? Entusiasmo nessa fala. Essa fala tem que ser mais ativa, né? Tem que ser uma fala mais empolgada. Né? Para que você consiga lidar com ele, tem que ser uma certa empolgação. E você tem que acrescentar um pouco de secura. O que é um pouco de secura? Ela tem que ser um pouco mais séria, um pouco mais marcada. Então, quando você vai falar com um fleumático, você não vai falar com ele fazendo brincadeirinha, ou então com o sanguíneo. A minha filha sanguínea, a Catarina, se eu falar com ela, mesmo que eu fale de forma calma, mesmo que eu fale de forma mais fria, mas eu falar com ela de forma brincalhona, assim, fazendo uma gracinha com ela, fazendo um negocinho com ela, né? Ela já fica mais animada ainda, né? Ela fica mais animada e Ela não aqui faz o que eu também. tô pedindo. É, Né? Ela fica empolgada com aquilo, por quê? Porque a é. umidade dela vai aumentando,
né? É. A umidade dela vai Nossa, eu aumentando, vejo mas muito isso. não É. resolve. Não resolve o É, eu problema. vejo muito com o Levi. Fala, Levi, então vamos dar uma volta agora, vamos no parquinho. E vai, então vamos no parquinho, então vamos não sei o quê. Então vai, Levi, vai se trocar. Aí ele não sai, ele vai se trocar, vai até o quarto pegar a roupa dele, aí ele já volta com uma água. Eu falo, Levi, você ainda não se trocou? Levi, ai, eu tô indo, é que eu esqueci. Ele fala, eu esqueci. Eu falo, então, filho, vai lá, põe logo os shorts. Aí ele põe tudo bonitinho e vai. Então, Perfeito, perfeito. é, é É bem interessante. engraçado mesmo. E eu É. vejo que as mães, às vezes, também. Até uma mãe aqui perguntou: eu sempre estou na dúvida se eu sou uma mãe sanguínea ou colérica. Eu vi, tem um monte de comentário aqui, eu não consegui acompanhar tudo. Eu peguei um Pô, aqui. deixa eu falar uma coisa interessante para essa mãe que Ah, não sabe se ela é sanguínea ou se ela é colérica. Deixa eu falar uma coisa. Importa que você enxergue os erros. Então, assim, se você for uma mãe que é dispersa demais, talvez seja sanguínea, então se esforce a sim. corrigir essa dispersão. Se você é uma Com mãe uma que marca demais, rotina, exatamente. Agora, se não, pelo contrário, eu sou uma mãe que marca demais, eu sou uma mãe muito chata, muito impositiva, muito autoritária, deve crítica, ser colérica. Porque, no sim, fundo, independe o seu temperamento no seguinte sentido, de que você precisa corrigir os erros. O sim. temperamento é para que fique mais claro essas falhas que nós temos no A nosso nossa caráter, para a gente poder tendência. corrigir. Exato, É. essas más inclinações, né? Ah, alguém colocou aqui uma pergunta que eu achei interessante, né? Como direcionar o colérico? Eu também sou colérica. Sabe que o Ítalo, ele, né, no livro dele, ele coloca isso, né? É uma das coisas que ele coloca lá no livro dos temperamentos das crianças. Ele vai falar assim que o mais difícil de lidar é quando o pai ou a mãe é colérica e o filho é colérico também. Porque o colérico, ele tem uma dificuldade, né? Que você imagina, você é quente e seco e o seu filho também é quente e seco. Né? Então, assim, você precisa oferecer exatamente aquelas duas características que não são próprias suas. Então, o esforço do pai colérico ou da mãe colérica É com muito o filho maior. colérico, ele é muito maior. Só que o Da mais mesma forma que o interessante, fleumático com o fleumático também, que aí isso, seria o, exato. né? Só que Quando o tem um traço temperamento é interessante igual, dentro mais do difícil. colérico. Tem um traço interessante dentro do colérico. Quando Hum, o fogo, ele, por natureza, ele impõe uma certa autoridade. Então, assim, é. quando o colérico ele consegue ser firme na sua postura, ou seja, eu faço isso muito com o Francisco. O Francisco, meu filho mais novo, né? Ele tem vai fazer 3 anos agora, ele é muito colérico. Então, às vezes, ele dá umas birras, assim, ele dá umas estouradas. Ele tá super bem. Esses dias pra trás a gente tava lá em casa, tinha uma visita lá em casa, a gente conversando, né? Tranquilo, e assim, e a pessoa tava na mesa, a gente tava comendo, fazendo um lanche. E o Francisco super carinhoso, ele é muito carinhoso, ele é muito autêntico, assim, tá conversando, brincando, tananá, tananá. Eles não são de dar birra mesmo, é muito difícil a gente ver qualquer comportamento ruim deles, eles são muito bem. A Thaís, ela é muito. Ela sabe dessas coisas, então ela sabe organizar essas coisas, né, neles. E aí o Francisco tava ali tranquilo, tudo bem. De repente a Catarina pegou uma ferramenta dele, gosta daquelas ferramentinhas, aquelas coisas, e ela pegou uma ferramenta e saiu. Quando ela fez isso, ele surtou completamente. Ele começou a gritar e pegou o negócio, tacou na cabeça Hum. da visita e ficou louco, sabe? Virado no giraia, assim. Deu um surto colérico nele. E aí a mãe dele foi pegar ele assim, e ele estressou com a mãe também. E nesse momento, assim, eu fui lá e peguei, abracei ele profundamente e falei baixinho. Né? Então, foram os dois elementos. O elemento de umidade, que é o abraço, né? O elemento de umidade, Uhum. de conforto, de aconchego. E o segundo elemento, que é o elemento, que é o elemento de Calmo, fala frieza. baixo que é o frio. Uhum. Isso, falar baixo, falar devagarzinho. Então eu peguei ele, abracei ele fortemente, e assim, foi interessante porque muito rapidamente ele me ouviu. Ele acalmou muito rápido, muito mais rápido no meu braço do que no da mãe. Por quê? Porque o fogo ele impõe uma certa autoridade maior. Então, quando o pai e a mãe coléricos, eles sabem dominar o próprio fogo, eles conseguem conduzir esse fogo, esse foguinho menor que são os filhos. Né? O grande problema, no fundo, não vai estar nos filhos, tá na gente mesmo. É, Esse é com o problema. certeza. Ainda mais como você estava comentando, né? Nós coléricos a gente tem essa tendência mesmo à soberba, né? Ai, a gente é o melhor, a gente faz tudo mais rápido, a gente faz, né? Vamos para cima mesmo e tal. E aí, quando também as coisas não saem do jeito que a gente quer, do jeito que a gente espera, do jeito que a gente faria, né? Às vezes até o outro está resolvendo o problema, mas de uma forma diferente. A gente acha, putz, o meu jeito era melhor. O meu, né? Vamos para uma pizzaria. Ai, você está fazendo esse caminho, o outro caminho ali era muito melhor, não sei o quê, já corta farol, já não sei o quê. A gente sempre tem um pitaquinho para dar que o nosso é melhor, né? Sim, sim. Então, se a gente fica apurrinhando os filhos toda hora com isso também, é, né? Vamos só alimentando faísca, uma hora o fogo pega. Claro, exatamente. É, a gente, quando começa a dominar-se a si mesmo, a gente começa a ter percepção dessas coisas, e sim, não são coisas complexas e de outro planeta, né? A gente acabou de citar algumas coisas muito simples aqui, né? É coisa Entender do dia se a dia.
Exatamente. Tem uma tendência ao quente ou ao frio, tem uma tendência ao seco ou ao úmido. Diante disso é que eu vou tentar me modular. Primeiro a mim, Uhum. depois o meu filho. Sabe? Primeiro a mim, depois o meu filho. Então, assim, essa que é a grande questão, né? Essa que é a grande questão aqui. Quando eu me percebo, vamos lá, quando eu percebo assim, eu sou colérico, não, eu tenho uma tendência colérica, eu sou muito arrogante, eu sou muito prepotente, eu quero tudo do meu jeito, tudo eu quero chamar atenção pra mim, tudo eu quero falar, tudo, né? É difícil de eu conseguir dominar esses traços, né? E os meus filhos, sei lá, eu tenho um filho fleumático que está ficando cada vez mais fechado, porque eu sou autoritário. Eu tenho um filho colérico que está cada vez mais batendo de frente comigo, né? Porque ele quer esse embate, ele foi feito Competir. para Uhum. esta competição, ele foi feito para isso. Então, quanto mais eu compito com ele, mais complicado fica. Agora, olha que interessante, quando eu corrijo em mim aquelas características primeiras de mim de colérico, pouca diferença faz o temperamento dos meus filhos, porque se eu corrijo aquelas Sim. características, eu me torno, eu vou continuar com aquela Mais tendência neutro. do fogo, mas mais neutro, exatamente. Quanto mais neutro eu for, independente do temperamento que ele tiver, eu vou saber lidar com aquela pessoa, eu vou saber lidar com o meu filho, Uhum. né? Eu vou saber criá-lo melhor. Então, quando a gente É domina a si questão de mesmo, maturidade, né? isso, o fundamento mesmo da coisa é maturidade. Sempre quando as pessoas viram para mim e falam assim, eu não consigo criar bem meus filhos, eu falo, o problema não está nos seus filhos. O problema está fundamentalmente em você. O que está faltando é uma maturidade É. da tua parte. Não é o teu filho que está sendo mal criado. É você que não sabe como fazê-lo. Mas não assim, se você não Como sabe conduzir. dominar a si mesmo, quem dirá dominar outra pessoa? Né? Dominar no Sim. sentido de educação. Não é isso? É. É, porque não tem como a gente controlar o outro, é o que o outro vai pensar, o que o outro vai falar, né? Você vai, não fala nada. Se você quiser falar, você vai falar, né? É, Não é. tem como. Então, realmente, a gente tem que ter esse autocontrole, e até porque os nossos filhos percebem isso, né? E isso mexe com a nossa autoridade. Fala, meu, se o cara ali não tá se controlando, você perde a tua autoridade nisso, né? Sim. Pô, o Olha, cara não se controla, vai querer me controlar, você tá ficando doida? Como que eu vou isso que confiar você minha falou vida nessa pessoa maluca que tá gritando aí, né? Milene, isso que você falou é tão, tão genial. A minha esposa, ela me cobra muito isso. No começo eu não tinha essa percepção, sabe? Eu não tinha essa percepção, mas hoje eu já consigo ter essa percepção muito clara de que a gente perde a autoridade por nossa própria culpa. Porque o que é que tira a nossa autoridade? São dois movimentos. O primeiro deles é a gente falar e não cumprir, Sim, né? A gente acabar falar e não cumprir. cedendo pra não ouvir choro. Exatamente, né? Assim, falar e não cumprir é um negócio que sempre faz com que os pais percam a autoridade. E o segundo movimento, isso Uhum, aqui é muito terrível com os melancólicos, os colegas, porque eles ficam marcados por aquele movimento. E a segunda coisa, né, na verdade, perdão, os colegas, os melancólicos, não, os colegas, os sanguíneos, o problema é a quentura. A segunda coisa que também é muito interessante, que faz a gente perder muita autoridade, e isso hum, eu fazia demais, é a gente impor certas ordens que são impossíveis a eles. Isso daqui é uma coisa sim. interessantíssima e isso basicamente desvirola a cabeça daqueles que são quentes, principalmente. Aqueles que são frios, ele vai ter um tempinho para pensar e falar assim, cara, não tem como eu cumprir isso aqui. Ah, Jorge, como é que é isso de impor certas ordens que o outro não é capaz de cumprir? É assim, se você não catar esses brinquedos nos próximos 5 minutos, você vai ficar sem almoço. Ele cometeu o erro duas vezes. O primeiro erro, falar, se ele catar nos 5 minutos, presta atenção, tem 30 minutos que você tá pedindo, ele não catou, ele não vai catar nos próximos 5. Né? Se você não colocar uma regra possível de ser cumprida, aquilo é obviamente que ele não vai cumprir aquela regra e obviamente você vai perder a autoridade diante disso. E a segunda coisa, que ainda é um problema maior, você fala assim, você vai ficar sem comer. Você realmente vai ter coragem de deixar o seu filho sem almoçar? Sim, É, não vai. É óbvio que se ele é. não vai catar os brinquedos e você vai colocar ele na mesa para ele almoçar. Então, duas vezes consecutivas você vai perder a E ainda autoridade. você fez uma ameaça, né? Quem gosta de ser ameaçado? Que relacionamento saudável você estabelece assim? Você gosta da tua mulher te ameaçando, do teu chefe te ameaçando? Ó, se você não entregar isso na minha mesa, eu vou te mandar embora. Sim, A gente não gosta desse, né? De exato. ameaça, de ficar sendo chantageado o tempo inteiro. Isso quebra a confiança dos nossos filhos. Então, realmente, não funciona ameaçar, então você vai ficar sem o almoço. Realmente, você vai, né, ameaçou de uma coisa que você não vai cumprir, que nem a gente vê no parquinho. Ó, se a gente não for, você não for embora comigo agora, você vai ficar aí. Até parece que alguma mãe vai largar o filho no parquinho e ir embora de verdade, largar a criança lá. Não vai, Exato. gente. Então não fala o que você não vai fazer, não tem sentido. É muito melhor você Exato. falar, filho, está na hora da gente ir embora, então vamos embora. Né? E eu preciso que você vá comigo, eu quero que você vá comigo, eu não posso Sim, te deixar aqui. sim, sim. Né? No, Outro dia a gente volta.
uma dica aqui interessante para aqueles que são quentes, viu? Isso aqui é uma coisa interessante. Funciona muito bem para todos, mas especialmente para aqueles que são quentes, para os sanguíneos e para os coléricos. É dar uma certa previsão para eles. Ou seja, daqui 15 minutos a gente vai embora. Daqui 10 minutos a gente vai falando. Daqui 10 minutos a gente vai... Ó, agora só faltam 5 minutos. Ó, falta 1 minuto pra gente ir embora. Pronto, deu tempo, vamos embora. Pronto. Porque assim, a atitude do colérico ela é muito impulsiva. Ela não tem tempo para ir pensando e processando. Para ir esfriando, né? E para ir esfriando, exatamente, né? O Para colérico mudar de sanguíneo é pra ir atividade. esfriando. Então, assim, o fleumático e o melancólico também passam por isso, porque eles também esquentam na hora que estão brincando, fazendo as coisas. Então, quando você avisa bastante antes, mesmo os fleumáticos e os melancólicos também vão se beneficiar muito disso. Você quer regra de ouro. Você quer regra de ouro. Beleza, você quer ir embora, vocês precisam ir embora 4h30, você não vai dar 4h25 e vai falar assim, vamos embora. Não, não, não. Tá totalmente errado. Você tem que ir embora 4h30, meia hora antes você começa a falar, gente, daqui meia hora a gente Separar vai as embora. Então, crianças. brinquem tudo que vocês puderem brincar. Ah, só tem meia hora, é. Não, então vai brincar, tá bom. Brinca, brinca, brinca. Olha, faltam 15 minutos agora. Olha, agora faltam só 5 minutos. Gente, é 1 minutinho a gente vai embora. Já pode começar a calçar o sapato. Eles calçam o É, sapato rapidinho, vão. Se organizam, é. né? Exatamente, porque deu tempo deles irem processando a informação para mudar de uma atividade para outra. Sim. E também quando a criança é muito pequena e não tem noção de tempo, eu não sei o que que é 5 minutos, o que que é 10 minutos, o que que é meia hora. Criança pequena não tem essa noção. Então, de repente, é interessante você colocar um timer para apitar. Sim. Então, ó, filho, quando apitar, é que vai estar faltando menos tempo, é que vai estar chegando. Então, são sinais que a criança vai percebendo, uma ampulheta, ó, a areinha tá caindo, acabou a areinha, acabou a brincadeira. Né, Sim. trazer coisas mais palpáveis para ela. E é nosso papel realmente guiar essas crianças e ajudar, fazer com que elas possam obedecer, né? Como a gente estava falando de autoridade, não tem como você pedir uma coisa para o teu filho que ele não vai conseguir te obedecer, Sim. né? Então tá no horário da soneca, e bem no horário da soneca chegaram os avós. Teu filho não vai dormir, ele vai querer brincar com o vovô, com a vovó, fazer aquela festa, aquela algazarra. Então não adianta se mandar teu filho dormir numa hora que ele não vai conseguir dormir. Então você vai Exato. perder essa autoridade. Então se você já sabe que os avós vão chegar, ou você deixa a criança brincar, uma exceção, e não vai tirar soneca, ou você combina com os avós para chegar em outro horário. Né? A gente É tem isso. que ter, se precaver, né? Ter essa visão ampla para tudo fluir bem. Porque Sim. quando não está fluindo é porque é a gente que não está com o olhar atento em algum ponto aí que precisa Vai ser começar. ajustado. Exatamente. O temperamento do filho puxa do pai? Não, não necessariamente, pelo contrário. O temperamento do filho não tem nada a ver com o dos pais. Absolutamente nada a ver, né? Eu sou colérico, minha esposa é fleumática, a gente tem um colérico, uma sanguínea e uma melancólica, né? Tomara que venha um fleumático agora, a gente não sabe. Mas a questão é o seguinte, quando a gente entende mesmo o temperamento de cada um, a gente começa a utilizar certos mecanismos de destrave. Vai, é para isso que a gente serve essa compreensão dos temperamentos. Então o Diogo colocou uma coisa aqui, uma coisa que eu sempre falo para os quentes, para os sanguíneos e para os coléricos, sempre. Previsionabilidade. Né? Você precisa prever as coisas. Ele precisa ter um senso de rotina, aquilo vai acontecer. Beleza, então se ele sabe que vai acontecer, ele já se adapta melhor àquilo. Né? Ele já consegue se preparar melhor. É como se Para não você ser impulsivo. usasse antes. Exato. Outra coisa que adianta muito para os coléricos, que eu sou muito fã, acho que o Diogo também colocou aqui, né, que é uma coisa que eu utilizo muito nos coléricos, dar opções para eles. Eles querem sentir que eles estão mandando, né? Que eles estão se Sim. impondo de alguma maneira. Então, assim, dê opções. Dê opções para os coléricos. Assim, você quer esse ou esse? Em vez de você falar assim, você tem que almoçar. Fala assim, meu filho, vem aqui. Tem essa comida, essa comida e essa comida. Qual que você quer? Ah, eu acho que essa daqui é a mais gostosa, né? Você quer essa? Quero. Pronto. Entendeu? Então, é mais fácil de você fazê-lo comer. Da mesma forma como que você precisa entender que dar muitas opções para um fleumático é exatamente pedir para o fleumático não fazer a coisa. Né? O Vai fleumático ficar ele vai dizer, você tem confuso. essa opção. Ele vai falar, ótimo, obrigado. É tudo que eu precisava. Alguém para me conter, né? Aquela água que ela precisa ser contida. Ela precisa ser Alguém que limitada. já tomou a decisão por mim, né? Já posso ficar aqui de boa, só abrir a boca e mandar para dentro, né? Exato, Não exatamente. preciso nem pensar no que eu vou comer, já tá decidido. A minha esposa ama isso. A minha esposa é fleumática, assim, desde nossa época de namoro, ela fala assim que graças a Deus eu era colérico, porque assim, o colérico tem muito disso de se impor, né? E o fleumático, São ele gosta opostos. dessa... Não é que ele gosta, assim, mas ele aprende a se moldar melhor, né? Então, assim, ela não decidia as coisas, eu falava, não, vai ser assim, ela, ótimo. Assim, Tá bom. o fleumático, ele se sente bem nisso, com poucas opções, né? Com poucas opções. É, exatamente. Deixa eu ver aqui. Perguntaram. Meu filho é meio colérico, 7 anos, só vive emburrado e gosta de dar ordens. Como fazer para acalmar?
7 anos? É. Sete Bom, anos. se o teu... Ah, Pode falar. pode falar, pode falar. Não, eu ia falar, se ele gosta de dar ordem, é o que a gente estava comentando, né? Eles querem realmente ter esse poder, é o ímpeto dele do fogo ir para frente, alastrar, fazer a queimada. Então, dá alguma função pro teu filho. Olha, filho, você vai ser responsável pelo lixo da casa. Você viu que algum banheiro aí já tá com lixo cheio, a cozinha, já recolhe o lixo, filho, é a tua função. Ele vai ser, nossa, então, né, tô responsável pelo lixo da casa, já se sente Sim, importante. Aí se você é o filho, ó, o lixo ali tá, vai começar, já tá vazando ali, dá uma olhada lá. Então ele já vai, já faz, acaba sendo útil, né, se sim. sente capaz, que tá tomando conta. Perfeito, perfeito. É direcionar o fogo dele, né? E entender assim, vamos lá, aos 7 anos de idade, né, ele está começando a elaborar os afetos de forma mais profunda agora, né? Razão. Aos 7 anos ele está começando a elaborar melhor os afetos. Então, assim, ele tem uma dificuldade exatamente porque o afeto está exatamente no concupiscente, né? O afeto está exatamente no concupiscente. Então ele está tendo uma dificuldade de modular esses afetos interiores dele. Então, o que que a gente precisa fazer nessa fase? É exatamente conseguir constituir esse afeto, fechar esse afeto nele. Isso aqui é essa parte muito importante mesmo, isso que a gente estenderia muito mais falando sobre camadas aqui agora de maturidade, enfim. Mas é uma coisa interessante, principalmente para os coléricos e para os melancólicos, viu? Aos 7, 8 anos de idade, a principal chave aqui é exatamente constituir a percepção do amor neles, né? Lembrá-los constantemente de que eles são amados, sabe? Isso aqui é uma coisa extremamente interessante. Um filho colérico e um filho melancólico que no começo do dia, ao longo do dia, no meio do dia, na metade da tarde, no final da noite, ele é lembrado que ele é amado, ele fica mais calmo, ele fica mais contido, ele fica mais adaptado, ele fica mais estável. Ele fica nitidamente mais estável. Então ele precisa ser lembrado o tempo todo que ele é amado. O tempo todo que ele é amado. É. E assim, gente, o que a gente também fala aqui vale para todas as crianças. Todo mundo precisa se sentir bem amado, né? Todas as crianças precisam. A gente tem que estar atento qual a necessidade maior de cada uma, mas né, não significa que às vezes acha, meu filho não precisa tanto assim, já, né? Meu colérico já tá, se sente tanto, né? Já é tão arrogante, não vou nem falar que eu amo ele, senão vai ficar mais se achando mais ainda. Calma que Os tem que quentes, também os quentes se sentem mais amados com atos e os frios se sentem mais amados com com palavras. palavras. Minha filha é totalmente sanguínea, teu filho sanguíneo e outro melancólico, totalmente diferente, com certeza, são opostos. É, tem uma pergunta que eu vi, perdi. Ai, perdi. Falou aqui, tinha visto que uma mãe perguntou alguma coisa assim, como que o meu filho sanguíneo pode acabar adquirindo características de colérico? Então ele pode estar adquirindo uma secura, um aporte seco, é isso que você quer saber? Perdi essa pergunta aqui. Mas isso é possível sim, né? Dependendo da fase do que a criança Sim, está passando, até adolescente, adulto. sim, totalmente possível. Totalmente possível. É muito comum no início da adolescência a maioria começar a adquirir um aporte mais seco. Muito comum aos 8 anos o aporte úmido e aos 13, 14 anos o aporte mais seco. É comum, isso é natural do ser humano. Minha dificuldade, mãe melancólica e filha sanguínea. Mãe São os que opostos fila aí. sanguínea. É, É, é. Por quê? Por conta disso, né? Provavelmente, assim, ambas são úmidas. Eu acho que a dificuldade está ali. Ela sempre... não, não, são opostos. A melancólica é seca, né? Ah, ela é melancólica. Ah, ela é melancólica. Melancólica com sanguínea, Sim, sim, então sim, tua sim. filha é toda dispersa. Tô com um fleumático na cabeça. Nossa, então ela é exatamente o oposto da outra. É aquele problema que É, eu falei, né? Do colérico com o fleumático. Então, assim, exatamente é. o extremo oposto. É a maturidade, não tem jeito. Né? Trabalhar a maturidade dentro de si, entender que você tem exatamente aquelas duas configurações que vão ser opostas ao outro. Você não pode impô-las de qualquer jeito. Então, você tem que trabalhar isso dentro de você. Vai lá. Você tem uma filha sanguínea, então você precisa entender que você precisa falar de forma mais calma e ponderada para você conseguir Se você esfriar. já é melancólica, isso já é teu natural, Já né? é De teu também natural, falar com exatamente. ela. Talvez Exatamente. uma dificuldade seja que a tua filha sanguínea gosta muito de brincar, tá pulando e tal, e você talvez não Fica curta muito agonia. brincar com a tua filha. Tu tem que entender que é criança e que vai ser muito importante para tua filha que você pare alguns momentos para estar junto com ela ali, se envolvendo com as coisas dela, brincando com ela, para ela se sentir amada, Sim, né? sim. Porque
E é bom que você, sendo melancólica, você é bem estruturada, né? Você aterra, você tá ali. E como a tua filha é sanguínea aérea, é bom que você traz ela para, né, para o centro, para ajudar Porto ela seguro, né? é, a trazer as metas. E usa essa alegria da tua filha para alegrar o seu dia. Não fica doida com ela, não. Usa isso para para ver a beleza, né, da primeira infância. Não sei quantos anos a tua filha tem, mas, né, criança é muita alegria. Ui, sumiu aqui. Ai, gente, vocês estão perguntando, mas tá sumindo aqui. Procurso Colérico não. com colérico vai dar ruim, tem que equilibrar, a gente já comentou isso. Sou mãe, que marca demais. Quero fazer uma casa, um quartel. É, É, e aí isso é complicado, né? Porque a gente não tem soldadinhos dentro de casa, né? A gente precisa tratar eles com amor, né? Ter esse olhar realmente. Se teu filho não está cumprindo, será que ele é sanguíneo? Você é quarta, você é o quê? Colérica? Ou também pode ser até melancólica, né? Que melancólica também marca, que é crítica, tudo do jeito dela. sim, sim. Você tem, Jorge, algumas dicas para dar para as mães Olha, que estão marcando muito ali, que estão pegando muito pesado no filho? Porque eu acho que às vezes elas devem ficar inseguras assim. Será que se eu não marcar meu filho, ele não vai ser né, um adulto mimado, que vai fazer tudo de qualquer jeito, tudo nas coisas? Será que eu não meu papel realmente, né, com sanguíneo e com fleumático é tentar marcar o máximo para eles levarem alguma coisa para a vida adulta? então, isso aqui é interessante porque acaba exagerando, né? As pessoas acabam de fato exagerando. Não, você não tem que ficar marcando, né? Principalmente com os sanguíneos e os fleumáticos, que a gente tem essa tendência a achar que se eu impor demais, né? Enfim, a coisa vai marcar melhor, né? Se eu for mais duro com o sanguíneo, mais duro com o fleumático, isso vai marcar melhor. Não é isso que você precisa abordar, né? Não é dessa forma que você vai colocar a secura na coisa. Esse elemento de secura você não vai acrescentar para eles. Como é que você vai acrescentar esse elemento de secura? É quando você absorve a umidade do outro. Como é que você absorve a umidade do outro? Quando você se torna, de certa forma, mais seca, mas não no sentido de imposição. Você vai ser mais dura com aquela pessoa, mas você vai ser mais seca no sentido de tentar entender o que o outro está fazendo. Então vamos lá, deixa eu tentar explicar isso daqui melhor de uma forma menos abstrata e simbólica para vocês entenderem. Imagina que, sei lá, eu tenho uma filha, no caso da minha filha, por Dá um exemplo, exemplo prático aí com seu filho. pronto. Com a sua filha, aliás. Isso, a Catarina é Com a filhinha. sanguínea, né? Extremamente sanguínea. Então, assim, se eu falar de forma seca e dura com ela, né? Isso não vai marcá-la como eu gostaria. Então, o que eu faço? Eu trago ela para perto de mim, eu a chamo algumas vezes, eu trago ela para perto de mim, e ainda que ela esteja tratando aquela coisa com uma certa brincadeira, né? Eu tento tratar aquela com uma certa seriedade, trazer ela para a razão. Falar, minha filha, eu entendi, mas vamos pensar assim? Pensa aqui comigo. Ou seja, não estou colocando elementos de umidade. Assim, você entende como é que é um argumento que as pessoas têm essa percepção de que a umidade, perdão, a secura é falar de forma impositiva, falar de forma brava, né? Falar de forma marcante, tentar transformar a coisa num Seco, quartel. ríspido, né? Não é isso, né? A forma seca é aquela assim que ela vai ser marcial. Ela vai ser marcial. Ela vai ser fina, Uma limpa, margem, um clara. limite. Isso, exatamente. E repetitiva. Minha filha, presta atenção. Isso aqui tá errado assim, assim, assado. Você entendeu? Entendeu? Não, minha filha, volta aqui de novo. Deixa eu te falar de novo. Não tenham vergonha de ter que falar com seus filhos 7, 8, 9 vezes, com os úmidos principalmente, né? Não É. tenham, não se sintam mal com isso, né? Porque às vezes o pai e a mãe, ele fica achando que, mas eu vou ter que ficar repetindo para a criança. Vai, é assim que a gente faz mesmo, né? Então assim, você precisa ir absorvendo essa umidade que está nele. Então assim, minha filha, eu faço isso com a Catarina. Catarina, deixa eu te falar uma coisa, minha filha. Agora não é o momento de você brincar desse jeito, tá na hora da gente dormir, você tá atrapalhando a sua irmã e tal, tudo mais. Não, 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 Catarina, calma, olha pra mim. Catarina, esse é o momento da gente poder dormir. Não, 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 não. Catarina, você escutou o que o papai tá falando? O papai tá falando que agora é a hora de dormir. É claro que se você é um colérico imaturo, nessa hora você já explodiu, né? Catarina, vai, não sei o que. Não adianta Quantas nada, vezes eu vou ter que falar? entendeu? Eu vou ser seco do É. mesmo jeito, só que é uma secura completamente inútil. Completamente inútil. Ela não vai acrescentar em nada no comportamento da minha filha. Agora, se ao invés disso eu chegar para ela e repetir 3, 4, 5, 6 vezes, Catarina,
Você tá entendendo o que o papai tá falando? Até que lá pela quinta vez, é óbvio que isso não vai ser sempre assim, né? Você vai fazer isso Uhum. algumas vezes ao longo de um mês, ao longo de 2 meses. Lá pelo terceiro mês, ela não vai ser assim mais. Ela já vai te escutar anteriormente. Na primeira, na segunda vez, quando você falar. Mas no começo vai ser assim. Aí lá É, pela sétima vez, você fala, Catarina, você entendeu o que o papai falou? Entendi. Então você vai deitar e vai dormir? Vou. Então tá bom. Obrigado. Ou seja, você foi absorvendo é. aquela umidade dela, absorvendo, você foi secando, secando, É, secando. e para ir juntando essa umidade toda, né, que é espalhada e tal, acho que outra forma da gente ir limitando mesmo, para ir guiando essa umidade, é a gente fazer o acompanhamento, né? Então, às vezes a gente fala e aí a criança realmente se distrai. Então, se ele tá junto ao filho, assim, ainda não terminou. E lembrar, porque assim, por exemplo, meu filho, como eu comentei, também é sanguíneo. E aí agora ele só quer andar de chinelo aqui dentro de casa, e de repente ele começa a pular no sofá de chinelo. Eu falei, Levi, mamãe já falou que não pode pisar de chinelo aqui no sofá. Né? Então você quer, ai, mamãe, esqueci, tal, não sei o que, aí vai e desce. Dá 5 minutos, o moleque tá pulando de novo. Aí fala, Levi, a mamãe não falou? Ou você tira o chinelo pra pular, ou você só fica no chão, né? Ah, não, vou tirar o chinelo. Aí tira o chinelo, brinca no sofá, e vai pro chão, bota de novo o chinelo. Aí dá mais 5 minutos, o moleque tá em cima de novo. E aí eu não preciso nem falar nada. Aí eu olho pra ele, ele. Quando ele Sim. vê que ele pisou, ele não tá fazendo por mal pra afrontar. Aí ele cai a ficha dele e fala: mamãe, eu pisei com chinelo no sofá. E ele mesmo já desce. Porque foi uma coisa que realmente ele tava, Eric nem percebeu que ele estava fazendo de novo. Mas quando ele se percebe, ele corrige. Sim, Né? sim. Então a gente ter ser esse guia, né, para ajudando realmente eles a cumprirem o que a gente quer, o que precisa ser feito. Você falou uma coisa muito boa aí, que é esse acompanhar, né? Os úmidos, eles gostam disso, né? Quando a gente impõe alguma ordem, a gente acompanha, como se a gente fosse aquele efeito delimitador. Tipo, vamos lá catar vai lá catar os brinquedos. Pro secos, pro colérico e pro melancólico, funciona melhor. Pro sanguíneo, você fala, vai lá catar os brinquedos. Você tem que ir junto. Vamos lá catar os É. brinquedos. Você vai lá, ele para, vai catar, e você Isso fica quando eles parado nos do chamam, o lado. Levi fala, ah, mamãe, vai comigo. Tudo tem É, que ir com ele. Mamãe, vou no banheiro, mamãe, vem comigo aqui. Mamãe, vem comigo. Tudo tem que estar junto. tudo tem que estar junto. Ele precisa desse delimitar, né? Desse recipiente que É, vai centrá-lo ali, né? Vai acostumá-lo ali naquele canto. Sim? é, e é uma graça, né? A gente percebendo essas diferenças, né? E isso serve, gente, para qualquer situação, né? Tanto para fazer uma tarefa, de repente para dormir, né? Um quer dormir juntinho, o outro já quer o espaço dele ali. Você vê que cada um realmente tem as suas características, Sim. né? Vamos ver aqui outro comentário. Tem alguma outra coisa a mais, Jorge, que você queira acrescentar nesse sentido de ajudar a, a gente, né, a ir se controlando? Porque a gente falou muito de nós coléricos, né? Como que a gente esfria. E agora para esses fleumáticos e melancólicos, como que a gente faz com que eles esquentem, né, esses filhos? Sempre falando animado, dando abraço, Sim. mas às vezes eu acho que eles precisam de um empurrão a mais. O que você acha que poderia ajudar esses pais É, a, alguma das a se coisas, assim, moverem? os filhos melancólicos e os filhos fleumáticos, eles funcionam muito bem quando são premiados também, né? Isso é uma coisa interessante, assim, para eles, né? É claro que a gente não pode ficar usando esse recurso sempre. E porque senão fica coisa assim, aquela coisa condicionada. Eu só vou fazer uma coisa se eu fizer outra. Isso que, inclusive, é um erro muito Uhum, grande na criação, viu? É um erro muito grande na é, criação. É fazer as coisas em condição a outra. Tipo assim, se você comer, eu vou deixar você fazer tal coisa. Não, não, não. Peraí. Ele vai comer, a outra coisa você pode até fazer, mas ela não é em relação a essa. Porque, afinal de sim. contas, comer é o certo. Não é isso? Tem que fazer pelo certo, não pela recompensa. Senão você vai querer uma recompensa cada vez maior, né? Uma Exato. vez a recompensa é um sorvete, a sobremesa, de repente é um brinquedo, depois é uma viagem. Quando você vai ver, você já tá devendo um carro, um apartamento pro seu filho. Exatamente. E aí é onde eles param de cumprir as promessas e acabam perdendo a autoridade. É, Eles começam a chatear, é, né? Então, assim, é possível colocar recompensa, mas não recompensa por um ato feito. A recompensa tem que ser, assim, é, sobre uma coisa que já foi realizada. Uma recompensa no sentido, assim, de reconhecimento. Você entende? Não é assim, se você comer rápido, eu vou te dar isso. Não, não, não. É assim, comeu rápido, ele terminou de comer rápido, você chega assim e fala, parabéns, você comeu rápido, era isso que o papai esperava de você. Toma aqui uma sobremesa. Nossa, que legal! Então ele começa a ser marcado por aquilo.
né? Os frios, eles têm essa tendência a falar, nossa, que bacana. Então quer dizer que então, quando eu sou mais ágil, quando eu sou menos lento, o papai lá na frente ele gosta daquilo. Isso causa um efeito positivo nele. Então ele não vai entender que é uma condição em relação à outra. Não é isso. Assim, se você fizer isso, você Um ganha isso. reforço positivo. É um reforço positivo. Exatamente, é um reforço positivo. A técnica do reforço positivo, sabe o que é engraçado? Eu fico analisando essas técnicas de criação de filhos e assim, por que que elas funcionam? Mas aí tem gente que fala assim, ah, funciona, mas comigo não deu certo. Exatamente porque a gente tem diferenças de temperamento entre as crianças. Né? Então assim, o reforço positivo vai dar certo com todas as crianças? Não, ela vai dar certo com algumas crianças. Né? Com Tem algumas alguns... que não vão estar nem aí para esse É, reforço. exatamente, exatamente. Vão ter crianças que não vão estar nem, absolutamente nem aí. Né? Um sanguíneo, você vai dar o reforço positivo para ele, ele vai tá. Né? A minha filha Catarina, ela é muito assim. Né? Você fala, nossa, minha filha, parabéns que você fez tal coisa. Aí ela, tá, e sai como se nada tivesse. Eu elogiar ou não elogiar, deu exatamente na mesma, né? Não fez diferença nenhuma para ela. A Clara, em compensação, a melancólica, quando eu não falo, quando eu não elogio, ou então quando ela vê eu elogiando outra, às vezes eu falo assim, Catarina, parabéns você ter feito tal coisa. Aí ela, Clara, fica esperando a vez dela, né? Tipo, não vai falar nada de mim, não, sabe? Bonitinha! E aí você já sabendo disso, você já toma uma atitude. Ó, você também, Exato, Clarinha. Né? exatamente. Porque se você não tem esse olhar atento, você pode até acabar causando uma rivalidade entre as irmãs, né? Isso, Ciúmes de irmãos. Porque exato. também, muitas, né? Várias vezes aparece, ai, meus filhos só brigam, tal, o tempo inteiro na porrada, o que que eu faço? Como que tá, né, o teu relacionamento com cada um? Você também sempre defende um, ou defende o outro, né? Não, Você não. tá, a gente tem que estar, a Sempre gente tem que promover a amizade, não a rivalidade entre eles. isso, exatamente, exatamente, né? Fazer com que eles entendam essa questão da amizade, né? Esse é talvez um dos papéis mais difíceis, né, dentro entre os pais e mães, é a gente conseguir não gerar essa rivalidade entre os irmãos, né? E isso aqui é uma coisa interessante que eu sempre falo, ó, deixa eu falar uma coisa, se os seus filhos são rivais entre si, a culpa é dos pais, né? Isso aqui você não precisa ter dúvidas, né? Não adianta querer culpar mais nada, avô, tio, prima, O sei o quê, temperamento do filho, que meu filho que é temperamento, colérico. é o meu temperamento. Não, para de culpar as coisas. São as suas atitudes que estão deixando eles competitivos entre si, né? Isso não é saudável. É. E essa questão da atenção, né? Como você percebeu que a Clara queria o elogio para ela também. E eu vejo que eu tenho um de 3 e um de um, né? Então, o de um demanda muito mais atenção minha. Óbvio, né? O de 3 é completamente independente, se troca sozinho, come sozinho. Quando ele vê eu tendo esse cuidado com o menorzinho, ajudando ele a comer em alguns momentos que ele só quer comer com colher e tal, não sei o que, só que ele derruba. Ele fala, mamãe, me ajuda a comer também? Ah, mamãe, me ajuda, você trocou o Lee, agora troca eu? Forma Levi, você já sabe se trocar, mas você troca desde os 2 anos, pô, agora já tá um moço. Então, assim, eu sei por que que ele tá pedindo, né? Porque ele tá querendo ser igual ao irmão. Porque ele tá vendo que eu tô tendo esse carinho com o irmão. Então, o que que eu faço pra ele? Eu encorajo ele, falo, Levi, eu sei que você consegue, né? Eu até fiz um comentário hoje nos stories disso. Ele queria que eu tirasse o pijama dele hoje. Eu falei, Levi, ó, a mamãe tá tirando o pijama dela sozinha, ninguém me ajuda. Porque eu já cresci, eu consigo, você também é assim. Né? Então eu dou um encorajamento pra ele e eu falo, olha, quando você era pequenininho, igual o Liam, a mamãe também cuidou de você. A mamãe trocava sua fralda, a mamãe também tirava seu pijama, te dava comida. Tudo que a mamãe tá fazendo com o Liam, a mamãe fazia com você. Eu te amo muito também e tal, quando você, ele, ai, você fazia comigo, ele ficou todo encantado, porque ele nem lembra, óbvio, né? E nem passa na cabeça dele, putz, eu também era um bebê. As crianças não vivem o presente, né? Então Sim. elas não ficam nem matutando o futuro, o que que eu vou fazer, por isso que a gente tem que avisar com antecedência, mas elas também não pensam no passado, né? Então a gente lembrar, né, e ter essa atenção, aí ele fala, bom, então tá, então meu irmão não é meu rival, né? Não é que a minha mãe ama mais meu irmão, tá dando mais atenção pro meu irmão do que pra mim, né? Realmente são necessidades diferentes. E você mostra, olha, Levi, você tá vendo que ele não sabe comer sozinho ainda? Você tá vendo que ele tá derrubando? A gente tem que ensinar ele. Você vai me ajudar? Ó, tenta dar comidinha pra ele agora, ele vai, tenta participar, envolve a criança no processo. Aí ela Sim. já se sente novamente pertencente, se sente útil, amada, Uhum, e aí uhum, tudo vai fluindo, né? Com essa questão de um cuidar do outro. uhum. Isso é uma coisa que a gente tem que levar sempre, né, as crianças a fazerem, né? Uns cuidar do irmão, né? Um cuidar do outro, né?
levar este cuidado ao outro. É ensinar como cuidar mesmo. Isso faz uma diferença tremenda, né? Eu percebo isso entre os meninos, exatamente dessa forma como você colocou aí agora. Quando eu coloco a Clara ou a Catarina parte importante no cuidado com o Francisco, elas se sentem realmente amadas por isso. Né? Elas se sentem amadas por isso, porque o papai e a mamãe estão confiando a mim algo que é deles. Né? É interessante a gente pensar desse jeito que você falou, é realmente interessante. Ó, pergunta aqui, com qual idade temos certeza do temperamento dos filhos? Honestamente falando, depende, né? Eu, por exemplo, eu consigo ter certeza do temperamento dos meus filhos muito cedo, porque eu, sei lá, Já desenvolver um olhar. anos fazendo isso, né? Só a cara deles, eu olho na carinha deles, eu sei o temperamento deles, eu sei pelo mapa astral, mas quando a gente só sabe esse É. traço comportamental mesmo, aí demora mais, às vezes só lá pelos 4, 5, às vezes até mais. Às vezes E assim, tem gente que confirma só com 7, quando começa a fase da razão, né? Que isso, começa a exatamente. perceber mais. Exatamente. Quando aí começa a concluir mesmo a fase mais formada da razão, né? A parte mais desenvolvida da razão, que é a partir dos 7, 8 anos, aí a gente consegue ver um pouco melhor mesmo. Mas isso aí É. varia Quando é muito muito. recém-nascido é mais difícil, porque o nenê só come, dorme e É, tudo mais. Mas vocês acreditam que o meu pequenininho de 1 ano, ele é colérico? Tem 1 aninho só, mas já deu pra ver também a furinha nele ali. Já deu pra perceber desde muito cedo o jeitinho dele, esse meio de querer bater, querer provocar. E eu tive a certeza, a confirmação, depois que eu assisti a sua aula, que você estava falando justamente sobre a astrologia e dos temperamentos e tudo mais. E ele nasceu na virada da lua cheia. Então ele nasceu no ápice da lua cheia, ali, ó. Foi na madrugada, 2 horas da manhã, minha bolsa estourou. de fogo cinco mesmo. horas da manhã ele nasceu. Eu falei, tá vendo? Eu já suspeitava que ele era colérico. Depois da astrologia ali, eu vi a lua dele e falei, não, não, não tem erro. É, É isso mesmo. exatamente. Você sabe que tem uma amiga nossa que ela tem um filhinho, inclusive ela tá grávida de novo agora, mas o filhinho mais novo dela, né, quando nasceu, ele ainda era muito pequenininho, ele era muito quietinho, mas muito quietinho, ele era um amorzinho, assim, sabe? Sabe aquela criança que não dá trabalho pra absolutamente nada? E aí um dia ela falou assim, faz o mapa dele e tal. Eu falei, tá, só pra ver o temperamento. Aí eu fiz lá rapidinho, falei, vai ser colérico, vai ser daqueles coléricos terríveis. Ela, não, esse negócio tá errado. Não sei o que, ele é tão quietinho, ele é um amorzinho, ele é o filho mais quietinho que eu tenho. Aí esses dias pra trás a gente se encontrou na missa. E ela chegou pra mim e falou assim, ô língua. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, realmente, o mais colérico de todos. Ele Ixi, virou tadinho. terrível, né? Virado, é bravo demais, né? Seco pra caramba, quente pra caramba. É muito engraçado mesmo. É, e assim, às vezes dá, né, as mães acho que ficam meio confusas, porque toda criancinha é fofinha, né? Todo bebê é muito vontade de apertar e tal, e aí confunde, acha um pouco isso. Como que essa coisinha tão gostosa pode ser tão bravinha, tão nervosinha assim? E ele é todo, e ainda mais ele é todo dengoso, então tudo ele deita a cabeça, e dá aquele sorrisinho de lado. Ele é cheio de dengo, de meigura, sabe? Meiguice, assim. Então, meu, tem hora que ele tá tão de boa, mas quando pega, aí não tem dúvida. Não tem dúvida, exatamente, minha cara. Tem mais algumas perguntas, mas eu acho que deu pra gente dar uma boa iluminação aí, né? Em como conduzir cada temperamento, sempre buscando equilíbrio. Quem é quente vem pro frio, quem é frio vai pro quente, né? Ah, acho que não vai dar para responder todo mundo. Tem algumas perguntas aqui, gente, senão vai ficar muito tarde. O Doc tá cansado, tá gravando desde cedo. Não podemos judiar dele. Ai, Doc, eu tenho mais umas perguntas aqui de adolescência, mas acho que fica à vontade, Doc, se quiser encerrar ou fazer um encerramento, assim, um apanhado para Apanhado concluir. geral. É, Acho que não tem segredo, sabe? Acho que a grande ideia aqui é, claro, quanto mais a gente lê sobre temperamentos, mais a gente vai aprimorando as técnicas, a gente vai aprimorando essa capacidade de perceber no outro o temperamento. E entender o seguinte, nós somos responsáveis por nós mesmos, mas os nossos filhos não são. Né? Os nossos filhos são nossa responsabilidade. Se a gente entende esses dois preceitos de que existe uma ciência dos temperamentos e existe essa autorresponsabilidade na vida adulta e essa responsabilidade na criança, ela não existe, ela é minha responsabilidade, pronto.
né? Porque aí você para de falar, porque o meu filho é desobediente, porque o meu filho é complicado, porque o meu filho é colérico, porque o meu filho é... Mas presta atenção, o problema não está no teu filho, a responsabilidade não é dele, a responsabilidade é tua. Essa é a primeira Uhum. coisa, a gente não pode esquecer Só isso. rotula a criança e Isso, joga para com isso. e tira a Empurra. imaturidade, não considera a imaturidade dela, né? Você que é Exato, o adulto maduro, né? exatamente. Então, assim, Eu responsabilidade tiro é a ima- minha, responsabilidade é minha, Uhum. eu sou o adulto maduro, né? Então, eu tenho que a responsabilidade sobre o meu temperamento. Vamos lá, se eu sou colérico, então eu sou quente e seco. Então, eu tenho essa responsabilidade de tentar ser cada vez mais frio e cada vez mais úmido, né? E é óbvio, eu também tenho esta obrigação com o meu filho. Se o meu filho é melancólico, ele é frio e seco. Então, eu tenho essa responsabilidade de ajudá-lo a ser progressivamente mais quente e progressivamente mais úmido. Certo? Então, a minha responsabilidade, se a gente entender isso, a minha responsabilidade ela é dupla. Ponto. Né? A minha responsabilidade ela é dupla. Uhum. Comigo e com o outro. Ah, Jorge, eu não sei o Sim. temperamento do meu filho. Ótimo, vai modulando, vai se ajustando. Né? Tenta ter atitudes mais úmidas, ou seja, aquilo que eu falei, os exemplos clássicos de umidade são aquelas coisas que demonstram muito afeto marcado pelo aquilo que é dentro dos cinco sentidos, tá? Então, eu falo pela visão, audição, assim, a gente consegue perceber muito esse afeto marcado aqui. Então, um abraço, o beijo, o carinho, isso Fazer daqui a comidinha que ajuda. gosta. Isso, exatamente. Quando você acrescenta demais esses elementos, o seu filho melhora um pouco? Ah, melhora. Então provavelmente ele deve ser seco. Não, o meu filho melhora quando eu falo mais serenamente, mais seriamente, repito várias vezes. Bom, isso é um traço claro da secura. Né? Então, o meu filho melhora com isso? Melhora. Realmente ele se adapta melhor a este tipo de comportamento. Então, provavelmente ele seja úmido. Né? É simples assim. Uhum. A segunda coisa que é a questão da quentura, né? Quando eu falo de forma muito empolgada, meu filho fica ainda mais empolgado e aí que desbirola tudo. Não, então provavelmente ele deve ser quente. Então você tem que fazer o processo contrário, né? Falar de forma mais fria, mais calma e mais contida. E a mesma coisa assim, você começar a falar de forma muito fria, o seu filho não te escuta. Você fala de forma fria, ele não te escuta. Então às vezes você precisa falar de forma mais empolgada, né? De forma mais a esquentar o ambiente, né? A transformar Uhum. esse ambiente. Enfim, não tem grandes segredos, vai. É só uma É, questão de observação do outro e adaptação ao observação. ambiente todo. É, acho que a maioria das perguntas aqui, pelo que eu dei uma rodada de dedo, como que eu descubro? Não sei o que, gente, é olhar para o teu filho. Você tem que É, estar presente ali onde você está. Olha como que ele brinca, os tipos de brincadeira que ele faz, é brincadeira de mais concentração, é brincadeira mais de expansão, de correr, de pular. Observa o seu filho. Não tem segredo realmente, assim. É estudar os temperamentos e observar. Né? Tem alguns testes aí, eu não sou muito, assim, muito a favor de teste. O negócio é você olhar, não precisa de teste. Você é, sabendo como é teu filho, você já sabe como que é o perfeito. temperamento dele. Então, acho que é isso, Doc. Muito Muito bom, minha cara. obrigada, viu, por mais uma live aqui, por todo nessa tua disposição, que eu sei que não deve estar fácil por aí. Que Deus continue te abençoar muito, viu? Tá certo. Obrigado, obrigado por tudo. E foi muito bom falar contigo novamente. Tá bom? Obrigada. Boa noite, viu? Fica com Deus. Até mais. Até mais. Vou aproveitar e só dar um recadinho para vocês que estão aqui ainda. Quinta-feira eu vou fazer uma masterclass, tá bom? Para você se inscrever, só entrar aqui no link da minha bio para participar dessa masterclass. Eu preparei um presente especial para vocês, que só quem estiver na live vai receber esse presente. Então, se inscrevam, estejam lá. E é isso. Boa noite, um beijo para todo mundo. Obrigado, minha cara. Até mais.